Sejam bem-vindos então à nossa segunda aula, nosso segundo momento juntos em que a gente vai conversar um pouquinho sobre a linguagem de forma geral. Então, o objetivo dessa aula, o objetivo desse bloco é conversar um pouco com vocês acerca do quê? A gente conversar um pouquinho acerca do que é a linguagem, de que maneira a linguagem se comporta no ser humano, fora do texto, né? Assim, a linguagem de forma um pouco menos objetiva, de forma um pouquinho mais subjetiva. A gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Além disso, a gente também vai conversar um pouco a respeito dos tipos de linguagem que nós encontramos dentro de tudo, né? Assim, o que é uma linguagem verbal, o que é uma linguagem não verbal, o que é uma linguagem mista, a gente vai dar uma olhadinha nisso. Por que isso é importante nesse momento? Porque não adianta nada, e aí a gente está trabalhando com vocês aqui partindo do pressuposto, né, do estudo que vocês já tiveram, não adianta nada que a gente parta simplesmente da ideia do som a gente partir para a formação da palavra. A gente vai trabalhar com todas essas coisas, é claro, mas o nosso objetivo aqui é trabalhar exatamente com a noção do o que é a base para que a gente comece a falar de forma mais profunda sobre linguagem. Então, a gente tem percebido também que há uma preferência muito grande por parte das bancas, há uma ideia muito forte por parte das bancas de que nós tenhamos essa construção muito mais voltada para o texto. Então, eu quero trabalhar nesse início sobre texto com vocês, para vocês perceberem algumas coisas, e posteriormente a gente cai para trabalhar sobre os aspectos um pouco mais formais. O que eu entendo como aspectos formais? E qual é o objetivo aqui? A gente vai falar sobre, primeira coisa que a gente vai falar, sobre fonética. Depois de falar sobre fonética, a gente fala sobre ortografia, né? Depois de falar sobre ortografia, nós falamos sobre morfologia, e assim sucessivamente, até que a gente chegue na interpretação de texto mais profunda, para você conseguir compreender algumas coisas que são muito importantes na hora que você está fazendo a leitura. Só que, como eu sei que você já está em pleno funcionamento, a gente trouxe esses aspectos textuais para agora, para que a gente possa compreender um pouquinho melhor toda essa relação. Então a gente começa pensando o seguinte: língua portuguesa, a linguagem aí é o que nos interessa. Mais uma vez fica o convite para que você, se porventura não faz, faça, me siga nas minhas redes sociais. E aí nós começamos com essa ideia aqui, ó, a linguagem. O que vai ser a linguagem? O que a gente entende como um aspecto de linguagem? A gente já entendeu, lá na nossa primeira aula, já comentei isso com vocês, de que a linguagem ela tem uma função interacionista. O que é uma função interacionista? A ideia interacionista vem de interagir. Interagir pressupõe duas pessoas, e duas pessoas que estabeleçam uma forma de comunicação por meio da linguagem. Então a linguagem serve para fazer com que dois entes sociais, dois seres sociais, estabeleçam entre si essa relação. O que a gente entende hoje? Hoje a gente entende de uma forma um pouco mais tranquila, né, de uma forma um pouco mais aceita, que nós temos a linguagem como um componente genético, ou seja, há no nosso gene uma marcação para a utilização dessa linguagem. Essa utilização da linguagem ela vai ser modelada, vamos dizer assim, pelo input que nós recebemos, ou seja, pelo contexto no qual nós nos inserimos, e aí, lógico, que a gente vai perceber que há um desenvolvimento de linguagem em todos aqueles seres que não têm nenhuma incapacidade, que não têm, nesse sentido, nenhum processo de deficiência. Então, a gente entende que em ambiente sem alterações, nós vamos desenvolver a linguagem. Essa linguagem, ela trabalha com alguns elementos que eu acho muito interessantes da gente pensar. Ela é um elemento genético, mas construída, vamos dizer assim, né? Assim, construída de forma geral, para quê? Construída com uma noção de possibilidade de organização. Todas as vezes, não sei se vocês já perceberam, e isso fica aí talvez como uma forma até de vocês pensarem a linguagem. Todas as vezes que a gente quer organizar a nossa cabeça, que a gente quer organizar os nossos pensamentos, eu não sei se você faz a mesma coisa, mas eu paro e falo, calma, Wagner, vamos pensar direitinho aqui, vamos colocar. E se eu estiver sozinho, eu vou falar. Eu vou fazer isso. Se eu tiver a oportunidade, eu, Wagner, gosto muito de escrever, de escrita à mão mesmo, vou lá pegar, vou escrever bonitinho, tudo aquilo que é um processo de organização de pensamento. Então a linguagem serve num âmbito próprio para direcionar os nossos pensamentos. E aí quando eu estou falando de linguagem, estou falando de qualquer forma de linguagem. Enquanto para o outro lado, a gente tem uma organização social também fundamentada nisso. A gente já comentou, por exemplo, que o nível de organização de uma sociedade muitas vezes vai depender do nível de utilização da linguagem.
Qual é o meu nível de utilização da linguagem? De que maneira eu me utilizei dessa linguagem? Então a gente vai entender ali naquele meio que nós temos uma construção de organização tanto em nível individual quanto em nível, né, assim, claramente em nível social. Beleza. Então ela tem a capacidade de organizar. Se ela tem a capacidade de organizar, uma coisa que você precisa saber é como analisar essa organização. De que maneira eu vou olhar para essa organização linguística e entender o objetivo dela. A gente fechou a primeira aula falando sobre uma das coisas mais importantes que existem dentro dos textos. Objetivo do texto. Qual é a intenção? E essa organização atende a essa intenção. Você vai perceber, por exemplo, que mesmo quando eu escrevo uma poesia, aquela fórmula utilizada na escrita da poesia funciona de forma muito clara, de forma muito tranquila. Você percebe que ela literalmente vai aparecer, né? Ela literalmente vai ser utilizada dentro daquele pressuposto ali, né? Assim, utilizei com o objetivo de escrever um texto mais subjetivo. Por isso que eu escrevo em versos. Entende? Então tudo tem um porquê. Todo o processo organizacional, tanto da sociedade quanto da linguagem, tem porquê. E no caso da linguagem, né, a gente vai trabalhar exatamente com o auxílio nesse processo social. A gente vai perceber uma capacidade diferenciadora, né? O que seria uma capacidade diferenciadora? A sua utilização de linguagem vai demarcar, por assim dizer, a gente pode dizer que há uma demarcação literalmente social da linguagem. A sua linguagem marca o seu lugar dentro da sociedade, ou pelo menos serve como um dos parâmetros iniciais para que você estabeleça para o seu ente, né, para aquela criatura que está te ouvindo, seu receptor, qual é a sua posição social. Você fala mais difícil quando você quer alcançar algumas coisas. Então você tem uma construção da linguagem de forma geral de maneira específica, vamos dizer, com essa marcação de linguagem. Se você tem, e aí você chega e já fala difícil, por exemplo, vou dar um exemplo que não precisa ser muito distante. Eu tô aqui falando com vocês. Se eu começo a falar uma série de coisas e a cometer determinadas incorreções dentro da concordância nominal, por exemplo, da concordância verbal, você já olha para a minha aula de uma maneira diferente. E é com razão, afinal de contas, você está falando de um professor de português. Mas não é só com os professores de português que isso acontece. A gente vai perceber que acontece de forma muito generalizada, com muitas outros professores, né? Assim, eu brinco sempre que você chega, o professor de física não sabe fazer concordância, você já olha para ele de uma forma um pouco diferente. Então é interessante que a gente perceba que a linguagem também é uma definidora de papel social. A linguagem também é uma definidora de elemento e de qual é a sua posição naquele momento. Você se estabelece socialmente por meio da linguagem. Por isso que a gente diz que ela tem essa capacidade diferenciadora. Além disso, você também pode demarcar a sua posição social a partir do momento que você joga o quê? Que você joga para uma possibilidade criativa, né? Você joga para essa noção de possibilidade criativa em que sentido? Você também é capaz de modificar e de demonstrar e criar elementos, e essa possibilidade criativa é muito interessante dentro de uma perspectiva genética, que é a ideia do seguinte: você é capaz de fazer construções que você nunca ouviu, juntando parâmetros e juntando princípios. Então você também tem essa possibilidade, né? Você demonstra uma capacidade de uso linguístico. Essa capacidade de uso linguístico sempre muito importante dentro do nosso pressuposto, por conta dessa última função que a gente já conversou, que é a nossa querida função, a nossa linda função, que é... Peraí, deixa eu só ver se eu consigo fazer aqui uma troquinha. Peraí que eu quero trocar isso aqui. Tá, joguei aqui, dei um concluir. Opa! Aqui a gente vai ter o quê? Uma função socio-interacionista que é baseada em relações de poder, né? Então eu trabalho com essa noção de relações de poder sempre muito fortes dentro da sociedade, exatamente por entender e por compreender. E isso tudo tem a ver demais da conta com interpretação de texto. A interpretação de texto se sustenta nisso. A interpretação de texto se constrói exatamente em analisar um texto a partir de qual perspectiva, de qual prerrogativa que eu analiso esse texto. Se eu compreendo aquele texto como um processo de marcação social, como um processo de demarcação de poder, eu posso olhar de uma forma diferente. E aí você vai entender, por exemplo, por que
Via de regra, você tem a construção de quê? Via de regra, você tem aquela construção de textos com determinadas relações argumentativas construídas de uma forma. Você tem textos que muitas vezes vão se utilizar de pensadores. Isso também é uma forma de demonstração de poder. Porque a partir do momento que você se insere em uma sociedade em que há pessoas que têm acesso ao conhecimento e há pessoas que não têm, demonstrar acesso ao conhecimento é uma demarcação social. E aí quando eu falo relações de poder é no sentido Foucaultiano, é no sentido do Foucault, na ideia de que toda relação social é uma relação de poder. Sempre se estabelece uma relação hierárquica, mesmo entre iguais, ainda que seja por meio da linguagem, tá? Então, vamos seguindo em frente. Para isso, a gente vai ter que entender o seguinte, é muito importante que nós entendamos o que é um texto. Para a gente entender o que é um texto, a gente vai trabalhar também com a noção da linguagem. Veja o que eu trouxe para vocês aqui, olha só. A gente tem a seguinte construção, ó. Na nossa ideia, texto é a unidade de sentido produzida. Então, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça isso aqui, ó. É a linguagem de sentido produzida por um autor. Então, eu preciso ter um autor que pode ser interpretada, eu preciso interpretá-la a partir de uma leitura, tá? Então, é a partir de uma leitura. O que significa? Ó, texto é a unidade de sentido, olha que maravilha, unidade de sentido produzida por um autor que pode ser interpretada, então que pode ser interpretada a partir de uma leitura. Então tudo aquilo que pode ser lido, ainda que não seja escrito, veja bem, ainda que não esteja escrito no idioma, é um texto. Tudo, ainda que não se utilize de idioma, é um texto. Qual é a prerrogativa básica para a existência de um texto? Necessariamente a possibilidade de leitura. Eu posso ler? Posso. Então, a gente entende uma imagem que carrega uma significação também como uma parte importante da significação de forma geral, né? O que mais que a gente vai ter? Ó? Para a linguística, qualquer unidade de sentido, ó, qualquer unidade de sentido, independente da linguagem utilizada. Isso aqui é importante, ó. Se caracteriza como texto. Por isso, temos análise de textos verbais, não verbais e mistos. A gente vai partir exatamente para a ideia de verbal, não verbal e misto. Aí você vai trabalhar com a seguinte ideia. Vou trabalhar cada uma delas aqui para mostrar para vocês. Mas uma imagem pode aparecer também como um texto, né? A gente vive, por exemplo, em um momento em que há uma série de preocupações sociais, por exemplo, com relação ao meio ambiente. Em determinado momento pode ser cobrado de você que você interprete uma propaganda sem palavras, né? Assim, uma imagem, literalmente, somente um texto não verbal que carrega significado sobre um determinado elemento. Sempre partindo do pressuposto de que, se é texto, tem intenção. Nenhum texto é produzido sem que se tenha intenção. Nenhum texto é feito sem que seja pensado anteriormente que aquele texto vai alcançar o objetivo X aqui em cima. Eu vou buscar esse objetivo primeiro. Entende? Eu preciso trabalhar com essa ideia. Eu vou buscar um determinado objetivo, por isso que eu adapto o meu texto a essa determinada relação de sentido. Fechou? Deu para entender aqui? Então, quais são os 3 tipos de linguagem que a gente vai ter? Vou colocar aqui porque a gente vai aprofundar agora. A gente tem linguagem verbal, ok? Linguagem não verbal e texto ou linguagem mista, né? Então, o texto misto aparece aí para vocês também. O que mais? Vamos começar aqui com a nossa vida, ó. Linguagem verbal. Na linguagem verbal, você tem 2 possibilidades de leitura, né? Você tem 2 construções, 2 tipos de construção básico com linguagem verbal. Prosa e poesia. Então, a gente vai entender aqui, ó, que nós temos prosa e que nós temos poesia. Wagner, sempre que eu falar que eu tenho prosa e poesia, significa dizer que eu usei linguagem verbal? Sim. Prosa e poesia só se aplicam a textos verbais. O texto em prosa é mais comum, é mais corriqueiro. A gente também vê interpretação de texto, não se preocupe, a gente vai falar sobre interpretação de texto em prosa. A gente às vezes encontra produção de texto em verso, principalmente por meio de músicas. As músicas muitas vezes são utilizadas como uma forma de cobrança de um texto que seja um texto escrito em verso. E a gente separa dessa forma.
Prosa e poesia, prosa e verso. Quais são as características de cada um deles? Vamos dar uma olhadinha? As características de cada um deles são essas aqui, ó. A prosa é uma estrutura corrente, né? Assim, a prosa ela tem uma estrutura de texto corrente, ou seja, é aquela famosa divisão em linhas e parágrafos. Você está acostumado muito mais com o texto em prosa do que com o texto em verso. Basta você pensar que quando você escreve uma dissertação, quando você escreve um parágrafo de alguma coisa, quando você escreve uma resposta discursiva sobre alguma coisa, você está se utilizando do texto em prosa. Então bota isso na sua cabeça. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente confunde mesmo. Já vi acontecer com muita frequência de pessoas, e aí no caso da produção de texto, de pessoas que deveriam produzir textos em prosa, inclusive em muitas provas do Sebrasp eles colocam isso, produz uma dissertação em prosa, só que como a gente não está acostumado a diferenciar, tem gente que fala, meu Deus, prosa é verso, né? Porque se colocou ali e enfatizou que é em prosa, significa dizer que não é o comum, não é o corriqueiro, a gente é enganado pelo nosso cérebro muitas vezes. Então é importante que você pense isso. Prosa é o comum, é o corriqueiro, né? É você escrever em verso, é você escrever em linhas contínuas, separado em parágrafo, enquanto que, né, assim, no caso aqui, no nosso caso, enquanto a poesia é uma diferença só em versos e estrofes. Então, versos e estrofes tem um uso mais harmônico, né? Assim, não tem como característica o ritmo, a prosa, a necessidade de ritmo existe na poesia. A linguagem pode variar entre a denotação e a conotação. A gente tem a literatura da primeira pessoa e a função poética dessa linguagem. Então, o que a gente vai falar sobre funções da linguagem daqui a pouquinho, né? Não nessa aula, mas num próximo bloco. E aí vocês vão perceber exatamente essa relação, que é uma relação muito importante, que é uma relação bastante interessante. Então, primeira divisão, prosa e versos. Eu trouxe para vocês aqui darem uma olhadinha num exemplo de linguagem verbal, né? Vou passar rapidinho para vocês aqui, ó, um poema chamado Vozes Mulheres, que é um poema da meu Deus do céu, Evaristo, né, da Conceição Evaristo. Então ela diz, ó, a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. Do lado tem um dos poemas mais conhecidos da língua portuguesa, né, que é o poema do Drummond, No Meio do Caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, né, que é um ícone, né, assim, um dos grandes ícones da nossa construção poética brasileira é o Drummond, e essa poesia, então, é das mais conhecidas, ela se iguala ao Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, né? Então a gente tem a Canção do Exílio e essa poesia como sendo as duas poesias mais conhecidas, sem dúvida nenhuma, e isso é o uso de linguagem verbal. Você viu que eu me utilizei de quê? Eu me utilizei necessariamente ali de quê, gente? De idioma. Eu usei palavras. Não é verbal porque tem verbo, é verbal porque tem palavra, tá? Então eu me utilizei do idioma. Aí eu trouxe para vocês aqui também, para vocês darem uma olhadinha, exemplos de linguagem verbal, só que em textos em prosa. Olha só. Em seus 25 anos de experiência, o Bar Batuques fez shows em mais de 20 países, participou da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos, e aí você percebe que aqui eu tenho o quê? Prosa, tá, gente? Então eu percebo que aqui eu tenho uma construção em prosa. Do outro lado aqui embaixo também tem uma construção em prosa, e aí não poderia deixar de trazer para vocês um Machado de Assis, né? Já que a gente está falando de prosa, a gente está falando também de literatura e de construção literária muito corriqueira, né? Assim, e aí a gente tem essas duas construções aí, né? Deus é o poeta, a música é de Satanás, jovem maestro de muito futuro que aprendeu no Conservatório do Céu. Rival de Miguel, Rael e Gabriel, não tolerava precedência que eles tinham na distribuição de prêmios. Então aqui a gente tem uma outra forma, né, de apresentação também de prosa. Tranquilo? Então a prosa você viu que ela pode se apresentar em poesia e pode a linguagem verbal em poesia e em prosa. Beleza? 2 exemplos de prosa, 2 exemplos de poesia. Aí a gente vai ter o quê? A gente tem ainda, por outro lado, uma linguagem que é muito utilizada também na nossa vida, que é a chamada linguagem não verbal. Vamos dar uma olhada? Então, linguagem não verbal, ela abre mão, né? Assim, a linguagem não verbal não se utiliza de palavras. Essa é a ideia. Ela é não verbal nesse sentido, ó, não se utiliza de palavras. Não há palavras sendo utilizadas em meio a essa construção. Eu não terei palavras, ou no máximo terei ali uma indicaçãozinha de uma letra ou outra, mas
essencialmente não trabalho com palavras. E aí você tem hoje, basicamente, um tipo de texto que é bom a gente ficar muito atento. Por quê? Porque a gente vive a era dos memes. Inclusive, eu já vi concursos cobrando não o meme em si, mas a ideia do meme. A noção comunicativa de um meme, que é extremamente tenso muitas vezes, porque você precisa ter um conhecimento do contexto de utilização muito claro, né? Você precisa saber em qual contexto aquilo foi construído, de que maneira aquilo foi construído. Aqui o objetivo é que você entenda a diferença, porque você pode ser cobrado em algum momento de diferenciar ali, está falando de linguagem verbal, não verbal, para você não se deixar pegar, né, por essas diferenças às vezes muito mínimas. E aí o que a gente vai perceber aqui, ó? Dois exemplos principais. Placas informativas, trouxe para vocês aqui, ó. São muito comuns em diversos locais, beleza? Comunicam exclusivamente com a linguagem e têm variados graus de complexidade na construção. É isso, né? Assim, você percebe, por exemplo, que você tem placas informativas que são extremamente simples. Por exemplo, placas informativas de silêncio, em que é aquela pessoa fazendo só o sinal de silêncio, universalizado já de silêncio. Você tem outras placas que são mais confusas, porque aí você tem que... Confusas no sentido de complexas, né? Você tem que olhar o triângulo para baixo, para cima, dê a preferência ou a preferência é sua. Tem essa diferença também. E, atualmente, e aí a gente tem que estar linkado sempre com o momento atual, a gente precisa estar muito atento ao que acontece atualmente, a gente tem o quê? O que nós chamamos de emojis e memes, né? Assim, quem se utiliza aí da plataforma de WhatsApp para se comunicar, eu acredito que praticamente todo mundo sabe da importância disso. Então, atualmente são utilizados de forma ampla na comunicação, né, muito ampla, ela substitui inclusive a própria comunicação em muitos momentos, né? Contém significado contextual muito interessante, né, de uma perspectiva linguística, perfeito. Substitui elementos variados da linguagem verbal. É isso. É você aquela famosa frase, né, assim, uma imagem comunica mais do que 1000 palavras. Em muitos momentos isso é verdade. E aí eu trouxe para vocês aqui dois exemplos para vocês darem uma olhada, exemplos inclusive muito corriqueiros, né? Aqui, nesse primeiro, nós temos um meme, inclusive essa menina ganha rios de dinheiro por conta dessa foto. Ela foi uma das primeiras pessoas a conseguir trabalhar com essa imagem. Todas as vezes que a imagem dela é utilizada de forma pública, ela recebe uma coisinha, um dinheirinho, assim, aquela coisinha, uns centavinhos, mas do jeito que a gente utiliza, né? E a segunda aqui, bastante conhecida, famosa Nazaré Tedesco, de uma novela que eu não me lembro qual é, mas eu só conheço a personagem. E essa imagem aqui substitui, tipo, não tô entendendo lhufas do que você está me dizendo. E aqui embaixo eu trouxe para vocês darem uma olhadinha, também, talvez das mais famosas placas, né? O proibido fumar. Aqui os famosos emojis do WhatsApp. E aqui do lado, as figurinhas do WhatsApp, que também precisam de uma contextualização e elas precisam, né, assim, elas substituem atos comunicativos verbais. A ideia é essa. Por que eu me utilizo de uma linguagem não verbal? Para não ter que utilizar a linguagem verbal. Eu facilito a compreensão, ainda que em muitos momentos eu precise tomar muito cuidado, porque eu preciso do contexto. Há determinados memes, há determinadas figurinhas que sem contexto não funcionam, né? E aí você vai sempre trabalhar com essa noção do contexto. Isso pode aparecer? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Não digo você interpretar um meme, mas você entender qual é a função desse meme, entender qual é a função dessa figurinha, que são formas de comunicação também estabelecidas, tá? E já reconhecidas, não só estabelecidas, como reconhecidas. Fechou? Bora lá? Bora dar uma olhadinha? Então, seguindo em frente, a gente tem o quê? Agora, uma das minhas linguagens preferidas, que é a chamada linguagem mista, construções com linguagem mista. As duas principais, charge ou tirinha, né? Nós temos diferenças basicamente entre as duas ali, né? Assim, a charge é aquela que normalmente vai trabalhar com aspectos extremamente momentâneos. A gente costuma dizer que esse é um tipo de texto efêmero, porque no final das contas, passou o contexto, aquilo passa. A gente perde o contexto, né? Sem o contexto eu não consigo compreender a charge. Sem o contexto eu não consigo entender qual é a crítica que está sendo feita. E aí, normalmente, ela vem acompanhada de um diálogo em que uma parte necessita da outra. A tirinha, por sua vez, vamos dar uma olhadinha aqui, ó.
É um texto que tem um pequeno enredo, né? São quadrinhos que se sucedem. E aí você pode ter algumas construções de diálogos, né? Assim, a gente vai ter construção de sequência narrativa, então é considerado uma pequena narrativa. Não quer dizer que é um texto narrativo por excelência, mas ela tem personagem, ela tem uma forma de comunicação muito, mas muito semelhante mesmo a narração, né? Você tem um acontecimento, um fato que vai se desenrolando. E aí eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos, né? Trouxe 2 exemplinhos para vocês aqui. O primeiro deles aqui, falando sobre desigualdade, né? Assim, e essa é uma coisa muito importante, tá? Charges são textos cheios de crítica, cheios de criticidade. Normalmente, por meio dessa crítica, normalmente se utiliza o humor para que se desenvolva essa ideia, né? Normalmente se utiliza o humor para que você tenha realmente essa construção diferenciada, vamos dizer, né? Assim, essa construção um pouco diferente ali daquilo que a gente entende como sendo temas mais polêmicos. Então, a polêmica é muito corriqueira, né? Assim, a polêmica é muito comum dentro desse tipo de texto, tá? E aí o que a gente vê aqui, ó? Vamos ver? Então a gente tem, ficou sabendo da Joyce, ela teve uma crise e acabou indo parar no outro mundo. Aí a outra pessoa pergunta, ela morreu? Não, pior, ela ficou pobre, né? Então eu tenho aqui, ó, não, ela ficou pobre. Aqui, uma crítica à noção da morte dos negros de forma muito mais corriqueira do que de brancos, né? Então, ó, negros são as maiores vítimas da sociedade. Aí você vê 2 mães, uma dizendo tchau filho, bom trabalho, volta logo para casa. A outra falando tchau filho, bom trabalho e volta vivo. Então você percebe que tem um aspecto irônico extremamente dolorido, vamos dizer assim, né? Extremamente forte nesse caso, mas que tem um aspecto social e um aspecto crítico muito grande. Charge parte da criticidade. Não existe charge se não houver criticidade. As 2 coisas caminham juntas. Você constrói a charge exatamente para criticar. E aí eu trouxe para vocês aqui, para vocês darem uma olhada, eu fugi um pouquinho daquilo que é mais natural, trouxe para vocês as charges do Armandinho, né? Armandinho que é um dos caras mais legais aí, Armandinho, produzido pelo Alexandre Beck. E aí são charges muito interessantes, né? Charges não, nesse caso são tirinhas muito interessantes, porque são tirinhas que normalmente exploram a inocência da criança, né? Assim, às vezes a criança faz uma determinada coisa e são são tirinhas muito críticas. Também muito críticas, né? Assim, ele mescla muito a ideia da inocência masculina, da inocência masculina, perdão, da inocência infantil com, porque ele fala muito de machismo, né? Assim, ele fala muito de relações sociais mesmo acontecendo, por isso que é interessante, né? Você tem uma narrativa, e aí ele fala das mais diversas coisas. Então aqui na primeira, por exemplo, ele faz uma construção metalinguística, como a gente costuma dizer, né? Olha só a noção de reflexão de vida, né? Hoje estamos aqui, mas até quando? Aí o Armandinho responde, a gente nunca sabe quando será a última tirinha, né? Aí na de baixo, mas o que aconteceu? Sabe o Juca que eu vivo zoando? Hoje eu descobri que ele é muito mais forte do que eu. Aí o menino dizendo, eu te perdoo, né? Aí você tem o Camilo, né? Que é o personagem preto da tirinha. E aí na de baixo ele fala, Camilo, vamos apostar a corrida até a Fê? Claro, e Dinho, espera, não posso correr agora. Ué, por quê? Para mim não é seguro, né? Assim, então tem uma criticidade aí muito forte, sempre com essa ideia. E aí eu trouxe exemplos para vocês em que essa criticidade fica mais clara, logicamente sem tentativa de nada, né? Assim, esse é o pensamento correto. Não, é só para mostrar para vocês como é que se constrói uma tirinha, para mostrar para vocês como é que a gente encontra criticidade dentro da tirinha. Você vai ficar sempre atento à feição dos personagens, né? Os personagens que são ali utilizados, como é que a característica facial, o que essa característica facial indica de cada um deles. Então a gente precisa sempre ficar muito atento a essas construções. Beleza? Queria já mais uma vez agradecer a vocês aqui imensamente pela presença, né? Esse nosso segundo bloco vai se encerrando por aqui. Agradeço demais, sou eu, professor Wagner Santos, prof. Wagner Santos lá no Instagram, se você quiser seguir, siga-nos, né? Assim, gostaria de agradecer muito e sempre lembrando que tudo aquilo que a gente passa aqui para vocês tem um objetivo muito claro, mas muito claro mesmo, de construir com vocês um conhecimento mais profundo, extremamente profundo sobre a própria linguagem, e isso facilita na sua vida na hora de resolver a prova.
Beleza? Muito obrigado pela presença e a gente se vê a qualquer momento. Valeu!